Graça e paz e misericórdia do Senhor, amém, irmãos? Vamos ficar em pé, dá um abraço na pessoa que está do teu lado, diga: vamos alegar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Deus está entre nós. Vamos dizer que esse culto é para o Senhor. Abra o teu coração, abra a tua alma. A alegria do Senhor é a nossa força, amém, irmãos? Então vamos cantar com muita alegria e falar: Senhor, a tua alegria é minha alegria é a tua alegria. Celebremos ao Senhor, amados. Eu jamais serei. Te entreguei preocupações, me deste a tua paz. O mesmo eu jamais serei. Todo o meu medo, me deste o teu amor. O mesmo eu jamais serei. Te entreguei as minhas dúvidas, me deste a tua fé. O mesmo eu jamais serei. A alegria do Senhor é a minha força. Eu cantarei, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Ele eu cantarei, a alegria do Senhor é a minha força. Sempre vou cantar da tua alegria. Para sempre vou cantar da tua alegria. Para sempre vou cantar da tua alegria. Para sempre vou cantar da tua alegria. Senhor é a minha força, Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é a minha força. A minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Eu cantarei, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Eu cantarei, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, não há preocupações, não há nada que possa tirar essa alegria, essa fé
daquele que crê, cuja esperança é o Senhor. Eu não sei como você entrou essa noite, essa tarde aqui, mas de repente você tem alguma aflição no teu coração, alguma luta, alguma inquietude, alguma dor, algum vazio. Talvez você entrou hoje aqui buscando uma resposta. Saiba que Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele já olhou para você e Ele já viu a sua aflição. E você não pode sair daqui com ela, você tem que entregá-la aos pés do Senhor. Muitas coisas vão acontecer nessa tarde. Nós vamos cantar, nós vamos abrir nosso coração, nós vamos ter a ceia do Senhor, nós vamos ouvir a palavra. Mas agora é o momento já de você começar entregando essa situação ao Senhor. E nós podemos até cantar o coro dessa música, sabe, celebrando realmente que nós já depositamos diante da cruz as nossas aflições. Amém? Feche teus olhos agora e vamos colocar isso diante do Senhor. Papai do céu, muito obrigado, porque esse dia o Senhor preparou, ó Deus, para que nós pudéssemos estar na Tua casa, ó Deus, em comunhão uns com os outros, em comunhão com o Senhor, em volta, ó Pai, da Tua mesa, celebrando, ó Deus, a vitória do Senhor sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre as trevas. O Senhor é vencedor, o Senhor está no alto, sublime trono, Senhor. E, ó Pai, nós estamos agora aqui, ó Deus, e sofremos e temos lutas, parentes, familiares que estão enfermos, situação econômica, falta de trabalho. Pai, nós estamos cantando, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, e nós cantaremos. E não queremos cantar de boca para fora, não queremos cantar somente com o intelecto, queremos cantar com a nossa alma. Queremos celebrar o Senhor, porque o Senhor é a nossa resposta, o Senhor é o pão, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa libertação, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração. Nós queremos saber que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor traz paz em meio das tormentas. O Senhor traz paz. O Senhor traga paz agora. Traga paz ao nosso coração. Traga o teu sopro, o teu fôlego, o teu alento sobre nós. E nós queremos, ó Pai, celebrar o Senhor, ó Deus, e dizer e cantar bem alto sobre os nossos problemas, sobre as nossas perguntas, sobre as nossas lutas. E nós cantamos que o Senhor é a nossa alegria, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar o coro e dizer que o Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força, Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele é a nossa alegria, Ele é a tua força. Pega essa promessa que Ele é a tua alegria e nós vamos cantar e você toma posse dessa palavra e dessa promessa na tua vida, amém? Podemos assentar e vamos ver as nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo começa agora. Fique atento e não perca nossas atividades. A
Rede do Amor está em festa. Toda a glória seja dada exclusivamente ao nosso Deus, pela multiplicação de célula e supervisão. Parabéns aos supervisores Humberto e Vanderleia. Parabéns aos novos líderes José Roberto, Renata e Patrícia. E parabéns aos coordenadores Edson e Edna por mais uma multiplicação. Vamos avançar, vamos ganhar Campo Grande para Jesus. Vem aí a nossa celebração anual de células, com muita festa, louvor e adoração. No dia 30 de novembro, sexta-feira, às 19h30, participarão as redes Aliança, Inove e Rede do Amor. E no dia 1º de dezembro, sábado, às 19 horas, as redes Mais e Uni. Não fique de fora, mobilize sua célula e vamos juntos agradecer a Deus por mais um ano de conquistas. Atenção você pré-adolescente, não perca a primeira conferência para você, que tem de 10 a 14 anos, dias 23 e 24 deste mês aqui na igreja, com o tema Geração 100, somos a geração que vai compartilhar Jesus. As inscrições podem ser feitas em nosso site por apenas R$40 e o pagamento deve ser feito na secretaria. Mais informações com a tia Tati ou pelo telefone da igreja. Neste mês, nossa igreja recebe o 15º Congresso Nacional do Êxodos Brasil, para apresentar uma visão bíblica sobre a sexualidade humana, oferecendo esperança aos que buscam ajuda nesta área. O evento acontece nos dias 16 a 18, com um time de preletores renomados, como missionária Andréa Vargas, Carla Pinheiro, David Ricker, entre outros. As inscrições podem ser feitas no site exodus.org.br e o investimento é de apenas R$200. Fique ligado! Nos próximos dias 14 e 15 tem acampamento de adolescentes da nossa igreja com o tema Livres. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão, comunhão com Deus e com a galera. O evento acontece na Chácara Água Boa, o investimento é de R$80 e as inscrições podem ser feitas pelo site da igreja. Nosso informativo termina aqui. Confira essas informações mais detalhadas no seu boletim ou em nosso site. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Boa tarde, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco. Amém? É bom estar aqui nesta tarde. Somos uma igreja apaixonada por Deus, por pessoas e por crianças. Claro, né? As crianças são pessoas, mas nós somos apaixonados pelas crianças. E esse é o motivo de nós investirmos na vida delas. Investirmos na vida dos pais para que possam caminhar com as crianças, para que elas tenham uma vida realmente de sucesso, uma vida bem-sucedida na presença do Senhor. Eu quero convidar a igreja hoje para nós estarmos refletindo um pouquinho sobre o nosso Drops. Fique bem atento para que nessa semana, o que é o Drops? O Drops é uma dose de ensinamento, uma dica para você, pai, mãe, você que tem acompanhado alguma criança, discipular o seu filho durante a semana. Então, essa aqui é uma dica que está no Face, está no site da igreja, está nas redes sociais para que você possa ouvir atentamente e acompanhar o seu filho e discipular, compartilhar com ele um pouquinho da palavra e estar ensinando. E o Drops dessa semana está nos dizendo: desfaça parceria com ímpios e não se preocupe com prejuízos, mas tem o Senhor a dar. Então, se você ainda não conhece, não sabe como encontrar o Drops, pode procurar ali no Ministério Infantil. Se quiser participar de um grupo do Pai Discipulador, é só dar o seu contato, ou acessar Mini Amigos de Jesus, ou Mini Ministério Infantil, você vai encontrar esses Drops aí para o conhecimento. E eu quero convidar a igreja para que nós possamos estar lendo junto, para ir gravando aí o que nós realmente queremos ensinar e aprender nessa semana. Então, nós vamos começar com os homens, tá? Lendo a primeira frase, a segunda, mulheres, terceira, homens, quarta, mulheres, e assim vamos. Vamos lá, então, começando com os homens.
Amém. Então, para uma vida bem-sucedida com o seu filho, fique atento para que ele não faça parceria com ímpios. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé, vamos convidar os nossos facilitadores e vamos estar orando pela vida deles, pela vida das nossas crianças, pela nossa vida como pais. Amém. Estenda a sua mão e vamos interceder. Paizinho querido, nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença, juntamente com os nossos irmãos. Pai, nós estamos felizes porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar juntamente com as nossas crianças, pré-adolescentes, para compartilhar a Tua palavra, ó Deus. Estamos, ó Deus, alegres porque o Senhor nos deu a oportunidade de levar essa mensagem para que elas possam crescer, ó Deus, e realmente terem uma vida bem-sucedida na Tua presença. Pai, nós queremos nessa tarde que o Senhor continue derramando da unção do Senhor sobre a vida dos facilitadores, de cada família, sobre a vida das crianças, dos pré-adolescentes, tornando o coração deles, ó Deus, sensíveis à Tua voz, ó Deus, trazendo entendimento na mente de cada um, ó Deus, para receber a Sua palavra, assimilar e, ó Deus, estar com o desejo forte de praticar, ó Pai. Nós pedimos a Tua direção como pais, ó Deus, para que nós possamos acompanhar os nossos filhos a cada dia, ministrando a Tua palavra, sendo exemplos na vida dos nossos filhos, ó Deus, aproveitando esse tempo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de poder, ó Deus, estar com autoridade sobre a vida deles, ó Deus, ministrando do Senhor, para que eles venham crescer com convicção dos princípios do Senhor e poder compartilhar essa palavra aos seus amigos, que eles possam, ó Deus, ser realmente influência por onde eles forem e jamais, ó Deus, serem influenciados por aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, com a Tua unção, a sabedoria, o direcionamento, ó Deus, com essa tarefa sobre as nossas vidas, para que nós possamos cumprir essa tarefa, ó Deus, como o Senhor deseja. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receber crianças até 9 anos aqui na frente, os pré-adolescentes lá no fundo. Vamos aplaudir a Deus pelos nossos facilitadores e pelas nossas crianças. Coisa linda! Parabéns, Vasti, a toda a sua equipe. Podemos assentar, amados. Tem pais assim que fica babando, né? Mas é assim mesmo, tem que babar mesmo, porque são lindas as nossas crianças. Nós vamos agora ter o privilégio, e queremos ter o privilégio de conhecer aquelas pessoas que nos dão uma alegria com a sua presença, aquelas pessoas que foram convidadas por alguém, ou aquelas pessoas que foram convidadas pelo próprio Espírito Santo, que veio sozinha, né? Nós queremos conhecê-lo e queremos apertar sua mão e dar um abraço. Essa igreja é apaixonada por Deus e é apaixonada por você também. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Queremos conhecer alguém aqui que visita pela primeira, pela segunda vez. Poderia ficar em pé por um momento? Alguém aqui? Temos aqui 2 pessoas. Olha, só um jovem lá atrás, um senhor aqui. Coisa boa. Mais alguém que nos visita pela primeira vez. Um senhor lá atrás. Uma senhora aqui também. Olha, sejam muito bem-vindos à casa do nosso Pai. Coisa linda. Parabéns. Volte outras e outras vezes. Sinta muito bem-vindo no nosso meio. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, nós estamos nesse ano na comemoração do nosso centenário. E todos os domingos nós estamos vendo um pedaço da história, daquilo que Deus fez durante esses 100 anos. Então, fique atento e veja como que Deus nos abençoou. E você faz parte dessa história. Os primeiros anos da nossa igreja aconteceram numa cidade muito jovem, com apenas 29 anos de existência. Em 1909, a Intendência Municipal, que hoje chamamos de Prefeitura, contratou o engenheiro Nilo Javari Barém para idealizar a planta urbana de Campo Grande. O desenho ficou alocado entre os 2 córregos, Prosa e Segredo, em formato ortogonal. Todo o complexo foi disposto a partir da principal avenida da cidade, a Avenida Marechal Hermes, atual Avenida Afonso Pena. O trabalho contemplava os serviços de saúde, educação, segurança, com 2 praças, ruas largas e arborizadas.
O evangelho no Brasil também era jovem. A primeira igreja batista no Brasil, organizada em 1882, possuía apenas 35 anos. O Jornal Batista tinha 16 anos de idade e a Convenção Batista Brasileira contava com somente 10 anos de organização. A Primeira Guerra Mundial havia terminado. Uma emigração europeia e asiática tomava conta do Brasil. A liberdade religiosa já era de direito, mas não de fato. Os cristãos sofriam discriminação, perseguição e até perigo de morte. É nesse cenário que nasce a primeira igreja batista da cidade e a terceira no estado de Mato Grosso, ainda UNO. Para conhecer sua história, precisamos nos valer dos livros de Atas. Como outras igrejas batistas, a primeira se reunia em assembleias regulares e extraordinárias, cujas decisões eram registradas em seu livro de Atas. A primeira delas, por exemplo, concentrou-se em sua cerimônia de organização, mas a partir da segunda, vemos um grande desenvolvimento. Surgem os departamentos, rotinas, regras de relacionamento, construção e reforma do templo, expansão em novas igrejas, etc. É necessário lembrar que a primeira igreja batista foi organizada no começo do século XX. Nas primeiras atas, é possível ver palavras como crianças, baptistas, armário, tesoureiro, colecta, igreja, diretor, ações, assinatura, ano, efetivo, etc. O testemunho cristão, a concepção sobre ser um cristão verdadeiro que dá bom testemunho, estava em construção. Na época, a exigência aos crentes era mais severa, pois igrejas evangélicas eram recentes e o olhar do povo brasileiro sobre sua conduta era implacável. As atas registram situações reveladoras. As igrejas viam como algo errado os crentes irem ao cinema ou ao futebol. Com as mulheres que cortavam o cabelo no costume da moda, tinha-se o mesmo rigor com que se tratavam as pessoas que fumavam, mascavam fumo ou usavam pó no nariz. No livro de Atas, também há o registro da reconciliação de irmãos que foram disciplinados por alguma atitude anticristã e, arrependidos, voltavam à comunhão da igreja. Sempre houve a preocupação bíblica do casamento entre um evangélico e um não evangélico, sendo registrada em ata a sua proibição. Na administração, aparecem os relatórios financeiros, mostrando as necessidades e o progresso da obra. No início, nem crianças, nem membros de outras igrejas podiam assistir às assembleias, mas isso logo mudou. Com o crescimento da igreja, decidiu-se colocar um cofre para depósito dos dízimos e ofertas, desaparecendo assim a coleta pública. Os irmãos sentiram também a necessidade de um estatuto que foi elaborado e financiado pelo pastor Ernest Jackson. Isso lhe custou R$81 mil, em virtude de sua oficialização. Tal valor foi ressarcido oportunamente pela igreja. Em 1925, nossos registros mostram que os irmãos em comissão fizeram chegar às mãos do presidente da Câmara dos Deputados o protesto dos crentes evangélicos de Mato Grosso. Eles eram contra a emenda Plínio Marques a ser incluída na Magna Carta Constitucional que seria reformada. Pretendia se tornar obrigatório o ensino religioso nas escolas, considerando a religião da maioria dos brasileiros aquela que seria ensinada. Os irmãos entendiam que tal fato confrontava a Constituição do país, escravizando o pensamento do homem. Um dos irmãos sugeriu a união com as demais denominações para levar o protesto da igreja. Para isso, foi feita uma comissão a fim de redigir o documento e encaminhá-lo à Câmara dos Deputados. Logo na segunda Assembleia da Igreja, ficou decidido que a escola dominical seria com início às 12 horas e, em seguida, se realizaria o culto. A Ceia do Senhor seria celebrada no primeiro domingo e, no domingo seguinte, haveria a sessão regular da igreja. Certa ocasião, o pastor Ernest Jackson estimulou a escola bíblica a ter classes separadas para homens, mulheres e crianças. Em seguida, o superintendente da escola dominical e seus professores resolveram adquirir exemplares da literatura Joias de Cristo, pois se tratava de material adequado ao ensino das crianças.
Para dinamizar os trabalhos, um dos irmãos sugeriu que fosse oferecido um prêmio para a classe da escola bíblica dominical que tivesse maior frequência e pontualidade durante o mês. Foi adotado também o uso de uma bandeirinha entregue à classe com o maior número de pessoas e a maior oferta. Depois de algum tempo, sentiu-se a necessidade de fazer uma nova adequação, separando-se os alunos em classe de adultos, classe de moços e classe de meninos e meninas. Desejando melhorar a qualidade do ensino bíblico, foi proposta a criação de uma classe especial para professores, nos moldes das igrejas dominicais modernas, conforme o novo manual normal. O diretor desta classe deveria ser o pastor Sherwood. Que privilégio aqueles irmãos tiveram ao aprender de um professor com tanta capacidade. Em seu terceiro ano, a igreja iniciou a união de mocidade. Percebeu-se, entretanto, que não estava bem organizada, pois tinha mais velhos do que moços. Por esse motivo, resolveram dissolvê-la. Buscando oferecer melhor atendimento espiritual às diversas necessidades, iniciaram a Sociedade de Senhoras e a Sociedade Juvenil, que hoje usa o nome de adolescentes ou teen. Foram fixadas às quartas-feiras e aos domingos como os dias de culto e louvor. Nos sábados acontecia a reunião de oração e o preparo dos professores da escola dominical com início às 9 horas da manhã do domingo. Em 1922, a igreja aprovou o horário das 19 horas para o início dos cultos noturnos aos domingos e foi restabelecida a coleta pública nessas ocasiões. Os cofres foram restaurados em virtude do aniversário da igreja, à época, no dia 13 de maio. A primeira vigília, que se tem notícia, foi aprovada em assembleia no ano de 1924. Já a primeira semana de oração ocorreu em 1925, bem como a decisão da igreja de, na virada do ano, passar em vigília e continuar numa semana de oração. Os fatos selecionados mostram que a igreja é feita de pessoas que fazem o melhor que podem com a ajuda do Espírito Santo. Unidos, identificam problemas, áreas de ajuste, de desenvolvimento e crescimento. Juntos, nos primeiros anos, tiveram o desafio de lançar os alicerces do que viria a ser a primeira igreja batista de Campo Grande, como vemos hoje. Agradecemos a Deus e a esses irmãos porque as bases foram sólidas. Eles a construíram sobre a rocha, que é Cristo. Coisa linda, verdade, irmãos? Como é gostoso ver essa história e saber que você e eu, nós fazemos parte disso. Hoje que estamos aqui no edifício moderno, ar-condicionado, esses irmãos deram as suas vidas, né, naquela época tão difícil, e assim é o Evangelho, assim é a obra do Senhor. Nós somos muito agradecidos. Se vocês prestaram bem atenção, aquele rapazinho, aquela criança que estava sentada ali, eu acho que era o pastor Ronaldo, naquela época lá. Né? Até hoje ele está aí, né? Permanecendo firme, né? O próximo milênio. Muito bem, gostaria de mostrar para vocês, e como nós estamos fazendo alguns domingos, a título de informação e principalmente de oração, pelas nossas contribuições. Isso é reflexo, amado, da situação geral que nós estamos passando, da economia, da falta de trabalho. Isso tem afetado também a nossa igreja, e é motivo, então, das nossas intercessões. Esse gráfico, por exemplo, acumula um déficit no período de 15%. Você pode falar assim, mas 15% não é tanto assim, mas de uma proporção, né, da igreja, realmente afeta sim. Por exemplo, nós temos aqui, agosto, nós alcançamos, de 4 domingos, 76%. Setembro, 5 domingos, olha, é uma semana a mais de contribuição, e não chegamos a nossa meta, a nossa receita, que é 100%, chegamos a 96%. Outubro, por exemplo, 4 domingos, 85%. Novembro, nós tivemos o primeiro domingo. O normal para a gente alcançar as nossas receitas é que alcancemos pelo menos 25% em cada domingo, para chegar ao final do mês
e ter a nossa totalidade de 100%. Por que nós trazemos essas informações? Para que você possa reconhecer que a obra é do Senhor e não é nossa, em primeiro lugar. Segundo lugar, que as nossas contribuições, ela é fruto de uma gratidão, de uma liberação, uma pessoa liberal, uma pessoa que reconhece Deus acima das coisas, das circunstâncias, e ela tem alegria em contribuir. Você não vai ver nenhum pastor nessa plataforma negociar dízimos e ofertas. Você não vai ouvir da nossa igreja, se você entregar o dízimo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, o dízimo é fruto de uma obediência nossa, pessoal, de um encontro nosso com a palavra, e de um reconhecimento pela fidelidade de Deus. Deus abençoa quando nós damos? Claro que abençoa, mas é uma outra história. O meu sentimento é simplesmente de fidelidade, de reconhecimento pela obra de Deus. E quando eu entrego o meu dízimo, se a minha motivação está correta, Deus vai me abençoar, sim, claro que vai. É bíblico, é a palavra dele, ele não é homem para que minta, e ele vai cumprir as suas promessas. Então eu gostaria nesse momento que nós pudéssemos estar orando por vocês, pela sua família. Pega o seu envelope que está no seu boletim agora, nesse momento, e nós vamos estar dedicando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e você vai consagrar também o seu dízimo e a sua oferta. Se você não tem, você vai consagrar aquilo que você vai ter pela fé, porque Deus ama e Deus espera aquelas pessoas que fazem aliança com Ele, faz voto, e Jacó é um exemplo disso. Jacó falou: Deus, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, e eu for e voltar em paz, então de tudo que eu tiver ganhar, eu te darei o dízimo. Você vai pegar esse envelope e você vai consagrar ao Senhor aquilo que você vai ter pela fé. Se você tem o seu dízimo, peça ao Senhor para multiplicar. Deus é especialista em fazer milagres. A hora que você estiver depositando o seu dízimo, a sua oferta, fala: Deus, multiplica esse meu dízimo, multiplica essa minha oferta na tua obra, que o mês que vem possamos ter abundância na casa do Senhor. Amém, irmãos? Abundância para que possamos contribuir para os nossos missionários, para os nossos projetos sociais, que são bastantes, e temos tantos e tantos desafios. Então, fica ligado que a sua oferta, a sua contribuição é muito importante para a obra do Senhor. Não importa o valor, é a sua oferta. Lembra da oferta da viúva? Feche os olhos agora e vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos trazer todo o nosso pensamento à sujeição à Tua vontade, à obediência do Senhor. Não queremos olhar para as circunstâncias, não queremos olhar, ó Deus, para as nossas crises, ó Deus, no Estado, no Brasil e no mundo. Nós queremos olhar a Tua palavra, nós queremos crer, ó Deus, que o Senhor é fiel e o Senhor cumpre as Suas promessas. Olha para o Teu povo, Senhor, olha para aquele que está entregando o currículo, olha para aquele que está desesperado buscando trabalho e não tem sequer o pão, ó Deus, para trazer à mesa na sua casa. Ó Deus, contempla a fé do teu filho, da tua filha agora, no nome de Jesus. Vai abençoando o Senhor, abre as portas de trabalho, abra portas, ó Pai, de promoção, ó Deus, dentro das empresas. Ó Deus, rega com as tuas misericórdias, com as tuas bênçãos, ó Deus, o teu povo. E, ó Deus, é aquele que está, ó Deus, conseguindo trazer com alegria agora, multiplica essa oferta do teu filho, da tua filha, multiplica as ofertas missionárias, ó Deus, rega, ó Deus, os campos missionários. Nós lembramos de todos os nossos missionários nesse momento, Senhor. Abençoa os seus filhos, aonde eles estiverem, Senhor, abençoa. E nós queremos, ó Pai, com muita alegria, ó Deus, com muita dedicação, com muito temor, com muita devoção, Senhor, nós queremos sair do nosso lugar e consagrar ao Senhor agora os nossos dízimos e as nossas ofertas para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, com muita alegria, vamos sair dos nossos lugares, vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas.
precisam ter esperança pra viver. Venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Para adorar o Senhor. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Adora o Senhor, palmas. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Faz assim pro seu irmão, assim, ó. Chuva de amor sobre a sua vida. Olha só que coisa linda. Deus está perto de nós, amados. Não há nada que possamos temer. Ele está perto de nós. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Eu gostaria que você olhasse na capa do seu boletim. Nós temos uma convocação do nosso amado e querido pastor Gilson e da nossa amada irmã Vasti, convocando todo mundo, todas as células para a nossa celebração anual. Deus faz milagres durante as semanas. Nós queremos nesses dias, sexta e sábado, no dia 30, nós teremos a célula, as redes Aliança e 9 e a rede do amor celebrando ao Senhor. E no dia 1º de dezembro nós temos a rede Mais e a rede Uni.
nesses 2 dias nós estaremos aqui celebrando com muita alegria as vitórias que nós conseguimos durante todo esse ano. Então, você não pode ficar fora. Traga, essa semana não vamos ter célula, não vamos ter nenhuma reunião. Todo mundo traga, não somente a liderança, mas traga toda a sua célula, e nós estaremos aqui celebrando ao Senhor com muita alegria. Amém? Amém? Mas está muito fraco, irmãos, está muito desanimado. Amém? Amém, glória a Deus. Será um tempo de festa e de muita celebração, porque Deus é um Deus maravilhoso. Glória a Deus. E agora também nós estamos diante de um momento muito especial. Esse momento em que nós somos convidados pelo Senhor. Esse momento em que nós ouvimos a voz do Espírito Santo para se achegar à mesa. A mesa não é de nenhum pastor, não é da igreja, a mesa é do Senhor. E eu quero te convidar para que você possa abrir o teu coração, a tua alma, a tua mente, para que esse momento não seja um ritual, mas que ele seja algo muito devocional, de muito temor, de muita reverência, de muita gratidão no espírito, de muita celebração da nossa alma pela vitória de Jesus na cruz. É algo que mudou a história da humanidade, mudou a história de pessoas, mudou a sua história, mudou a minha história. E Paulo escreve exatamente assim: porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. O que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. De modo semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu quero convidar toda a igreja para ficar em pé agora nesse momento. Os irmãos estarão distribuindo os elementos, o pão e o cálice. E à medida que você receber esses elementos, você pode se assentar. E se você não vai tomar, você pode se assentar também. Quem são as pessoas que participam desse momento? Todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, todos aqueles que batizaram, entraram pelas águas do batismo e estão em comunhão com a sua igreja, ou essa ou a sua igreja. Se você não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador pessoal, hoje é uma excelente oportunidade de falar: Jesus, eu quero receber o Senhor, eu quero ser purificado dos meus pecados. E você procura um dos pastores para que possamos explicar um pouco mais como funciona tudo isso. Então, enquanto nós cantamos, os irmãos estarão entregando os elementos e você já pode estar orando, agradecendo ao Senhor por esse tão nobre sacrifício na cruz, pela vida dele, pelo corpo dele que foi entregado por nós. E você já pode louvar. Se há alguma coisa no teu coração, algum pecado, não fique sem tomar a ceia, confesse ao Senhor e deixe o Espírito Santo estar ministrando isso no teu coração. Amém? Minha dor Ele levou, meu pecado Ele levou, minhas enfermidades levou. Ele levou minha cruz.
as maldições Ele levou, Ele levou. Medos e aflições Ele levou, Ele levou. Minha condenação levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Algum irmão ficou sem receber alguns dos elementos? Pode levantar a mão. Por favor, ajuda aquela nossa irmã, aquele casal que está ali atrás. Mais alguém ficou sem receber os elementos? Levanta a mão. Amados, essa canção que nós acabamos de cantar fala Tetelestai, que significa está consumado. Quando nós chegamos no momento desse de celebrar a ceia do Senhor, a única palavra que vem sobre a minha mente é a graça de Deus, a graça de Jesus. Porque nós estávamos separados, nós éramos indesculpáveis, inimigos de Deus, condenados, estávamos apartados, fora da glória do Senhor. E Jesus, deixando a sua glória, Ele veio e se entregou. Ninguém matou Jesus, ninguém tinha poder e potestade, autoridade para tirar a vida de Jesus. Ele se entregou por amor a nós.
você está segurando o pão agora. Celebra o Senhor, fala: Jesus, obrigado, porque o Senhor partiu o teu corpo, e o Senhor entregou o teu corpo por mim, para perdoar os meus pecados. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor disse que o Senhor, tendo dado graças, Eucaristeu, ó Deus, o Senhor deu graças. E naquele momento, ó Deus, o Senhor pegou aquele pão, simbolizando o teu próprio corpo, e o partiu, entregou aos seus discípulos e disse: fazei isso, comei isso, fazei isso em memória de mim. E nós estamos hoje aqui, ó Deus, na Primeira Batista, nós estamos nessa congregação, juntamente com os santos que estão reunidos aqui, separados pelo Senhor, pelo teu amor, pela tua soberania, pela tua graça, pela tua misericórdia. E nós queremos celebrar o Senhor, ó Deus, nós queremos celebrar Jesus. E nós fazemos isso em memória do Senhor. Comamos, 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 comamos em memória do Senhor. E amados, depois daquela reunião tão impactante, onde a palavra fala que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Depois de haver ceado, Jesus pegou também a copa, pegou o vinho e disse: esse é o pacto da nova aliança do meu sangue. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso. Esse suco não tem nenhum poder de quitar o nosso pecado. Ele continua sendo suco. Mas ele representa, ele simboliza a nossa celebração, a nossa festa, a nossa aliança. E nós vamos tomar e vamos dizer: Senhor, obrigado. Nós fazemos isso em memória do Senhor. Façamos em memória de Jesus. Amém, amados? Isso é maravilhoso, não é? Esse momento é um momento de introspecção, um momento de devoção. Isso não é uma liturgia, isso não é um ritual. É mais que tudo isso. Isso é um reconhecimento. Se nós pudéssemos fazer, cada um fazer um outdoor e colocar na Afonso Pena: Jesus é minha aliança. É isso. Isso é um memorial. Fique em pé agora. Passa o teu cálice para a pessoa que está do teu lado. Eu quero que você demonstre com muita alegria. Se você quiser saltar, pular, celebrar, porque hoje é dia de festa. O nosso Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Ele ressuscitou. Não está morto. Não está em uma tumba. Ele ressuscitou. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor com palmas? Nós temos muito mais que motivos para adorar o Senhor. Ele ressuscitou, aleluia!
igreja. O trono é teu, Jesus. Reina, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí em pé, vamos orar. Paizinho querido, como é maravilhoso adorar o teu santo nome. A adoração nos liberta, Senhor, nos tira do casulo, daquela pequenez e nos mostra que servimos a um Deus maravilhosamente grande, um Deus invencível, um Deus poderoso que está estendendo a sua mão para nos resgatar, nos transportar, para caminharmos sobre a graça do Senhor. Paizinho querido, nessa tarde, a gente está aqui para adorar o teu nome, para dizer: Senhor, te damos glórias, aleluias, porque tu és o Deus que muda a nossa história. O Senhor enxuga cada lágrima que derramamos, e o Senhor põe nos nossos lábios um novo cântico, um cântico de vitória, um cântico de celebração, um cântico, ó Deus, que abala a escuridão, o caos, as trevas, porque o Rei que já tem vencido continua reinando. Reina, Espírito Santo de Deus, nessa tarde. Continua ministrando no nosso coração. Nós temos fome do Senhor. Nós estamos aqui, não é para ouvir o Djalma, mas para ouvir o Senhor, o Criador do universo. Queremos ouvir a voz daquele que quando fala o nosso coração estremece. A nossa alma se abre dizendo: a minha alma tem sede do Deus vivo e poderoso. Ministra, Senhor, com liberdade, com autoridade na nossa vida, para o louvor da Tua glória. Paizinho querido, nos faz ter experiências com o Senhor, experiência da provisão, da providência, mas também da ousadia, da gente perceber que sem fé é impossível agradar a Deus. Nos ajuda, Paizinho. Talvez nessa tarde algum coração embrutecido, decepcionado, triste, seja a tarde em que é a tarde da virada, em que o Senhor muda a nossa tristeza em cântico de alegria, onde o Senhor muda o nosso coração quebrantado, triste, destruído, para um coração cheio do amor do Pai Celestial. Nos rendemos a Ti, nos prostramos a Ti, porque nada é impossível para o Senhor. Nós Te adoramos no nome mais lindo, o doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. E querido, por gentileza, abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6, versos de 1 a 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Não de 1 a 6, mas de 1 a 7. E eu quero compartilhar com vocês sobre segredos espirituais da vida. Repete comigo: segredos espirituais da vida. Queridos, a vida, a nossa caminhada, é uma caminhada degrau a degrau. E eu tenho certeza, você como eu, a gente está subindo e não descendo. Às vezes a gente desce um degrau, mas a gente está subindo, avançando. Então esse texto tem a ver comigo e com você, sobre essa caminhada. Segredos que esse texto tem para mim e para você. E diz assim o texto da palavra do Senhor. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Queridos, quando a gente fala em segredo, imagina, hoje, domingo, de repente você foi comer em algum lugar, alguma casa que te convidou e fez aquela comida, né?
Que coisa deliciosa. E aí você vai perguntando, olha, o que você fez? Porque eu cozinho assim e não fica tão bom. E ele fala assim, não, eu tenho um segredo. Então conta. Tem gente que conta o segredo, tem gente que fala, não dá para contar um segredo. Lembro de algumas semanas atrás, fui convidado, tem um discípulo nosso, pastor Ronaldo Maia, e quiseram fazer um aniversário surpresa para ele. E aí a esposa dele falou, pastor, só pode vir dar uma palavra? Eu falei, vou, não tem problema. E era segredo, tudo era segredo, ele não sabia de nada. Estava todo mundo lá na igreja, todo mundo fazendo uma surpresa para ele. Agora imagina a habilidade daquela esposa para não mentir e guardar segredo do que iria fazer. E ela falou, bem, vamos comigo ali. Aí pegou, era uma segunda-feira, à noite. E aí imagina, ir na igreja, segunda noite, dia de folga, né? E aí ele chega, está a igreja inteira em peso, acende a luz. Ele falou assim, eu sabia que vocês estavam preparando alguma coisa, mas não imaginava que seria tamanha surpresa para mim. Como é gostoso, não é verdade? A gente receber surpresas. Queridos, esse texto aqui, ele vai falando de segredos espirituais, porque todo mundo quer crescer. Todo mundo quer se dar bem na vida, todo mundo quer avançar, mas infelizmente não é todo mundo que está pronto para avançar e crescer. Então eu quero compartilhar aqui, todo servo do Senhor cresce quando obedece. Repete comigo, todo servo do Senhor cresce quando obedece. O grande desafio para nós aqui, queridos, para esse crescimento espiritual na vida, a gente precisa crescer. Desenvolver na nossa vida. E o primeiro desafio aqui é sonhar. Fala comigo, sonhar. Queridos, a gente precisa sonhar. Sonhar significa saber aonde eu quero chegar. Tem gente que sonha, eu quero passar num concurso e ter estabilidade. É um sonho. Mas o sonho que Deus tem vai além dessa estabilidade, de passar num concurso e ter estabilidade na vida. Tem gente que fala assim, o meu sonho é casar. Deus me manda o meu varão. Esses dias eu estava em Boa Vista, pregando lá em Roraima, e eu estava conversando com o André, e falou assim, Deus vai te dar a vitória. Eu falei, já deu, pastor, estamos noivos, o nome dela é Vitória. Era o sonho dele, ele falou assim, Senhor, me dá a vitória, e deu vitória para ele. Né? Então você tem que sonhar, meu amado, minha amada, pela vitória, ou Vitor, né? Aí se você for do masculino, né? Então, é importante, queridos, a gente poder sonhar. Talvez o seu sonho seja uma casa própria, mas eu quero dizer que o sonho que Deus tem para você vai muito mais além de tudo isso que a gente tem percebido. Verso 1 diz que aquele discípulo falou para Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos é pequeno demais para nós. Queridos, o que Deus tem para mim e para você, vai muito mais além do que nós podemos imaginar, planejar. É incrível quando a gente começa a olhar aquilo que Deus tem. Talvez você, estudante, aonde você quer chegar daqui a 5 anos? Talvez você diga, pastor, eu não sei como é que eu vou estar daqui a 5 horas. Mas, querido, quem caminha com o Senhor começa a sonhar. Vai sonhando o que Deus tem para ele. Vai planejando. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Você precisa fazer planos. Você precisa começar a projetar, Deus, como que o Senhor quer me usar? Deus, como que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Eu quero crescer, eu quero começar a sonhar os sonhos que o Senhor tem para mim, e não ficar apenas aqui, pequenino. Abraão, queridos, tinha 75 anos de idade quando começou a reinar. Então não venha me dizer assim, eu estou velho demais. Deus usou Abraão. Talvez você vá para o outro extremo. Não, eu sou novo demais. Deus começou a falar com Samuel. Era um adolescente. E ele ia para o profeta. Você me chamou? Não te chamei. Ele voltava a dormir. Segunda vez, terceira vez. Quantas vezes Deus está falando? Começa a sonhar os meus sonhos. Começa a trabalhar os sonhos que eu tenho na tua vida. Queridos, quem não sonha, não chega a lugar nenhum. Estava lembrando da experiência e da história do Walt Disney, o criador da Disney World, lá em Orlando, na Flórida. Ele idealizou, ele sonhou criar a Disney, aquele parque de diversões, que hoje são
pelo menos 5 parques temáticos. E amados, ele sonhou, idealizou, trabalhou, mas ele morreu de elefantíase antes da inauguração, em 71. E aí, quando estava para cortar a fita, a faixa, o presidente atual estava dizendo: pena que o senhor Walter não está aqui para ver o seu sonho. Sua esposa interrompeu e disse: olha, me desculpa, mas o meu marido viu primeiro que todo mundo aqui. Ele não estava presente na realização, na concretização, mas ele idealizou bem antes. Com que você sonha? Há uma frase de um livro chamado do Mike Mack, na página 21, que diz assim: tudo na vida e no trabalho cristão flui do seu relacionamento com Deus. Se não estamos num relacionamento vivo com Ele, com Deus, todo o resto estará fora do foco. Se teu relacionamento com Deus não está vivo, atuante, queridos, tudo que a gente faz está fora do foco que Deus tem para mim e para você. Esse é o primeiro segredo para as pessoas que querem crescer. A gente precisa sonhar. Sonhar com aquilo que Deus tem para mim e para você. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que pessoas, além de sonhar, são pessoas que querem ter crescimento pessoal. Repete comigo: crescimento pessoal. Olha só, quando eu olho para esse texto aqui e eu vou vendo o discípulo aqui de Eliseu, ele estava maduro, ele cresceu, ele experimentou várias coisas. Eu tenho aprendido, queridos, que para a gente crescer por fora, a gente primeiro precisa crescer por dentro. A gente precisa crescer por dentro. Tenho visto tanta gente que fala assim: olha, não dá, meu orgulho não permite, minha arrogância não permite. Sabe aquela frase: nós capota, mas não breca? Tem gente que está caminhando assim, ano após ano. Nós estamos patinando na mesma área de deficiência da nossa vida. Até quando, meu amado, minha amada, a gente vai ficar patinando, a gente vai ficar errando, a gente vai deixar de crescer, de avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida? E olha, isso vai causando medo, a gente não quer dar mais um passo, a gente não quer. E eu lembro que estava numa célula, isso era dia 8 de maio, de alguns anos atrás. Eu estava numa célula, havia uma irmã que dizia assim: pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu marido, mas nem eu acredito. Aí eu falei assim: a primeira coisa, minha amada, é você pedir perdão a Deus, porque você precisa acreditar, você precisa crer. E aí começamos a orar naquele dia, e exatamente, precisamente 1 ano depois, estávamos num encontro de casais, o Grifac, e sabe quem foi a primeira pessoa a dar o primeiro passo dizendo: eu quero Jesus? Aquele marido daquela irmã que dizia assim: nem eu acredito. A gente precisa crescer, queridos, a gente precisa avançar, a gente precisa começar a ver o que Deus tem para mim e para você, para a glória do Senhor, porque quando a gente começa a vencer, a expandir essa graça de Deus na nossa vida, aquilo que antes gerava dor, agora não tem mais poder de nos tirar da estrada, do trilho que Deus tem para mim e para você. Nada, nenhuma daquelas palavras que vinha para atingir a nossa identidade, a nossa vida, ela não tem mais poder de atuar e de nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Provérbios 27, 7 diz que a pessoa que está farta, ela pisa em favo de mel, mas a pessoa que tem fome, até o amargo se torna doce. Quando alguém trouxer uma palavra de amargura, tentar atingir a tua identidade, você vai lembrar, Provérbios 27, 7 diz isso, que nada, até o amargo vai se tornar doce. É isso aí, queridos, a gente sabe que a gente tem uma identidade, filho, filha do Deus vivo e poderoso, que morreu, que ressuscitou, que tem vencido e tem graça para dar para nós. No livro de Eden Lewis Coe, ele fala o seguinte na página 11: vencedores não são aqueles que nunca falham, mas são aqueles que nunca desistem. Não desista, querido, não desista em nome do Senhor Jesus. Pessoas que crescem, sonham e crescem pessoalmente. Que área na sua vida você precisa deslanchar, crescer, avançar para a glória do Senhor? Terceira coisa que eu aprendo nesse texto
é que eu preciso crescer como líder. Repete comigo, eu preciso crescer como líder. Queridos, nesse texto aqui, eu vou ver no versículo 2, o discípulo vai dizendo, por que não vamos ao Rio Jordão, lá como cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Amados, liderar não é ocupar uma função de liderança. Liderar não é estar à frente de algumas pessoas, como um pastor de rede, um coordenador, um supervisor, um líder de célula, ou lá no seu departamento onde você trabalha. Liderar é influenciar positivamente as pessoas. Isso que é liderar, é exercer influência, é abençoar as pessoas. Porque Al Capone foi líder, mas exerceu a sua liderança para o mal. Hitler foi um líder, mas exerceu a sua influência para o mal. Liderança é quando você exerce influência, queridos. É algo maravilhoso quando a gente começa a ver Deus agindo na nossa vida, nos fazendo crescer. Quando eu começo a perceber que o que antes me abatia, agora me impulsiona dizendo, eu sei que meu Redentor vive e reina, e Ele vai me dar graça, vai me dar vitória, e eu vou avançar. Liderança é influência. Mas a primeira pessoa que precisa ser influenciada é você pela presença do Deus vivo, pela palavra do Deus vivo. Deixa-me te fazer uma pergunta. Como está o seu nível de influência sobre as pessoas que caminham ao teu lado, que caminham com você? O quanto você tem conseguido influenciá-las para dizer, olha, caminhar com Deus é melhor. A gente precisa passar de fases, a gente precisa estar num nível mais alto, porque liderança, queridos, a gente é aprendizado diário, constante, em todos os lugares, em todos os momentos. A gente tem sempre algo bom, positivo para aprender aonde a gente estava. Como está o seu nível de influência para com as pessoas que caminham contigo para realizar o projeto que Deus tem para a tua vida? Aqui no caso, os discípulos estavam determinados, olha, o lugar está pequeno demais, a gente precisa ir lá no Jordão, cortar árvores para construir algo maior, melhor, porque, querido, quem lidera e influencia, sempre vai ter gente querendo andar com você, sempre vai ter gente querendo estar pertinho de você, poder saber como é possível, diante de tanta luta, tanta dificuldade, você sorrir, adorar o Senhor, caminhar com o Senhor e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e reina soberanamente. Eu lembro, amados, da Mônica. Mônica era uma jovem que estava na Cracolândia, em São Paulo, há uma rua com mais ou menos 3.000 pessoas, parece Zumbi, ou Walking Dead, daquele filme. 3.000 pessoas, viciadas em drogas, dependentes das drogas, da prostituição. E aí, quando algumas pessoas voluntárias ou missionários da Cristolândia chegam lá, é uma visão tão impactante, o cheiro impacta, a visão impacta, não dá para esquecer. E aí uma jovem chegou próxima da Mônica e começou a investir na vida dela. A Mônica começou a chorar, ouviu de Jesus, e não era a primeira vez, não era a segunda vez, mas ela dizia, mesmo assim vocês não desistem da gente. Ela aceitou o Senhor, ela foi para a recuperação, ela conseguiu ser restaurada, resgatada, foi para o centro ali de convivência com as pessoas restauradas, e aí ela chegou numa universidade. Naquela universidade, naquele dia, o professor estava dizendo, Deus não existe. Isso é um conto da carochinha, é uma lenda. E depois de falar por 20 minutos, a Mônica levantou a mão e disse, professor, eu posso dar um testemunho? E o professor achava que ia reforçar a sua retórica. E ela disse, olha, eu não fui sempre assim. Muito cedo eu fui para as drogas, para a prostituição, e eu vivia na Cracolândia. E ela começou a contar a sua história. Mas esse Deus que o Senhor diz que não existe, foi Ele que me salvou, foi Ele que me restaurou, foi Ele que mudou a história da minha vida. E se hoje eu estou aqui, é porque esse Deus existe, reina, e eu o adoro em todo lugar. E é impressionante, queridos, que depois que ela falou, várias pessoas ali da sala falaram, eu também sou crente. Cheio de agente secreto.
Dá uma olhadinha para ver se não tem um agente secreto perto de você aí. Sabe, queridos, a gente precisa impactar a vida das pessoas. A gente não pode nos calar diante do que Deus tem feito na nossa vida. A gente não pode ficar quieto imaginando, é assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela, você não é Gabriela. Você pode até ter o nome de Gabriela, salva, redimida por Cristo Jesus. Mas, queridos, quem caminha com Jesus não é normal. Eu tenho que dizer isso, quem caminha com Jesus não é normal, queridos. Não pode ser normal. Você já viu Pedro andando sobre as águas? Isso não é normal, irmãos. Pode ser para você, todo dia você caminha, para mim não é. Multiplicar os pães e os peixes, isso é normal para você? Para mim não é. Jesus chegar para o filho da viúva e dizer, levanta, anda. É esse Deus que a gente serve, que Lucas 1,37 diz, nada é impossível para Deus. Tem uma pessoa aqui que está aqui, mas a primeira vez que ela chegou lá na nossa célula, querido, foi impactante. Primeiro porque, quando chegou aqui, por telefone, ela dizia assim, olha pastor, eu fui na igreja e eu queria me batizar. Aí alguém falou para ela, olha, você tem célula? Não, não estou, então não pode. Eu nem quero saber quem fez isso. E aí, ligou no escritório da igreja, eu tive o privilégio de ouvir. Falou, minha irmã, olha, você não precisa estar em célula para ser batizada, mas precisa ter Jesus. E ela foi compartilhando. E ela falou assim, olha, eu não queria ir em célula não, mas eu fui tão bem atendido. Você tem célula? Eu falei, tem um célula na minha casa, quinta-feira. Então vou. Aí eu vou inventar um nome aqui, tá? Vou inventar um nome Maria, um nome bem novo. Aí ela chegou e falou assim, eu sou Maria, é a primeira vez que eu venho aqui, eu quero ser batizado. Isso lá na célula. Aí eu peguei a Natália Menezes e falei assim, Natália, você vai cuidar da Maria. Eu falei, Maria, eu vou imprimir o material aqui e a Natália vai te acompanhar. Pastor, eu já imprimi. Ela falou assim, puxa, que bênção. Eu falei, então tá, você vai fazer o estudo e a Natália vai te acompanhar. Pastor, eu já fiz tudo, eu quero batizar. Estou com fome de Jesus. Queridos, quando você caminha com Jesus e vai orando, Deus manda alguém, manda alguém, manda alguém. Deus vai mandar se você for cuidar. Porque se você não estiver pronto para cuidar, Deus não vai mandar ninguém, nem para a sua célula, nem para o seu trabalho. Você precisa começar a orar e dizer, Senhor, eu quero ver o sobrenatural acontecendo na minha vida, acontecendo na vida da minha célula, da minha supervisão, da minha coordenação. Deus, eu quero na minha família o sobrenatural de Deus. É por isso, queridos, que a gente precisa sonhar. É por isso que a gente vai crescendo pessoalmente, lendo a palavra e dizendo, Senhor, eu quero ter experiência contigo. E a gente precisa crescer na nossa liderança. A maneira como a gente lidera, influencia e abençoa as pessoas. Pessoas que crescem sonham, pessoas crescem pessoalmente e crescem como líder. Quarta coisa que eu aprendo nesse texto, diga assim comigo, eu preciso de um discipulador. Queridos, quando eu olho para esse texto, o versículo 3 está dizendo assim, então, um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? E Eliseu respondeu, sim, eu vou. Os discípulos, os que caminhavam com Eliseu, queriam ir cortar a árvore para construir. E Eliseu disse, não, vocês podem ir. E aí um deles falou assim, você não quer ir com a gente? Sim, eu vou. Queridos, discipulador é alguém que caminha com você. Discipulador é alguém que quer ver você crescendo, sendo promovido, avançando. É como um filho. Deixa eu perguntar para você. Eu sei que a grande maioria aqui tem filhos. Quando o filho ou a filha pisa na bola, você desiste dele ou dela? Não precisa responder. Eu sei que a sua resposta é não, não desisto. Pergunto para você, quando o seu filho, sua filha crescer, casar, vai deixar de ser seu filho ou sua filha? Não, não vai. Queridos, quando a gente começa a investir na vida de alguém, a gente não desiste. Porque a gente quer ver aquela pessoa crescendo, avançando, sempre vivenciando, experimentando o melhor de Deus. O discipulador é aquele que tem a coragem de chegar e falar assim, Djalma,
Você está errado, cara. Eu amo a tua vida, mas você está errado. Você está indo numa rota de colisão. Você tem alguém assim na tua vida? Que pode chegar junto de você e dizer assim: eu quero ver você vivendo o projeto pleno de Deus para a sua vida. Discipulador é isso, queridos. E esse servo, discípulo aqui, ele tinha um Eliseu. Se Eliseu não tivesse ido, teria perdido o machado, que era emprestado, já não era nem dele. Olha a bênção do discipulado aí. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: quem anda sozinho ou já caiu ou vai cair. Eu não estou lançando uma maldição, não. Não é uma palavra de causa, é uma palavra para te abençoar, abrir tua mente. Porque quem anda sozinho não quer prestar contas. Quem anda sozinho não está preocupado nem em crescer e nem ajudar outros a crescerem. Quem anda sozinho talvez já caiu tantas vezes, está tão machucado, que prefere sempre estar dando um passo para trás para não se envolver. Quem anda com um discipulador, ele sabe que sempre vai ter alguém orando por ele e dizendo: meu amado, eu quero que você cresça, eu quero que você avance, eu quero que você possa experimentar os melhores anos da sua vida em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Celebramos a ceia. Mas, querido, quando a gente está ao pé da cruz, quando a gente está ao pé da cruz, eu e você somos iguais. Não há diferença entre você e eu. Ao pé da cruz, nós somos exatamente igual. Pecadores, desobedientes, que precisam da graça de Jesus. A gente pode se vestir legal, falar bonito, mas aqui dentro há uma batalha desleal pela sua alma, onde o Espírito Santo quer controlar a tua vida e te abençoar, e o diabo quer destruir você. Por isso que a gente precisa de alguém que possa nos encorajar, nos fazer crescer. É importante ter alguém na minha vida para me ajudar a crescer. Mas o mais importante, escute bem, o mais importante não é quem vai ser o seu discipulador. O mais importante não é quem vai discipular você. O mais importante é que tipo de discípulo você quer ser. Que tipo de discípulo você quer ser? Porque Adão e Eva tiveram o melhor discipulador do universo, Deus. Na viração do dia chegava e eles desobedeceram. Judas teve o melhor discipulador no planeta Terra, que era Jesus, e traiu. Queridos, o mais importante não é quem vai me discipular, mas que tipo de discípulo, de discípula eu desejo ser em Cristo Jesus. Como é que está teu coração? Como é que está teu coração? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Benjamin Young, ele tem um livro, né, que ele diz, fazendo toda a diferença na vida, ele diz: você é um guia capaz de lidar outra pessoa naquele trecho da jornada pelo qual já passou. Você não precisa ser um cristão que já amadureceu ao ponto da perfeição. Se esse fosse o requisito, haveria pouquíssimos discipuladores. Queridos, pessoas que crescem sonham, cresce pessoalmente, cresce na sua liderança, mas tem também um discipulador. Eu tenho um discípulo, e ele é pastor há vários anos, e ele estava compartilhando, tanto comigo e depois isso no retiro com os pastores, por isso posso compartilhar. E ele dizia, eu recomendei para ele ler um livro fantástico chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. E ele começou a ler. Deus começou a ministrar no coração dele, e ele dizia: Djalma, Deus tem me falado muito e tem me revelado que eu ofendi muitas pessoas, eu preciso pedir perdão. 2 milagres Deus fez. Na verdade 3. Primeiro, fazê-lo ler o livro. Segundo, ministrar no seu coração. E terceiro, ele pediu perdão. E ele foi pedindo perdão um por um. E ele disse como foi libertador. Ele estava com medo, ele estava com vergonha, mas ele dizia assim: eu sei que o meu Deus vai me dar força. E ele dizia assim: olha, foi extremamente libertador chegar, olhar nos olhos de um por um e pedir perdão. É isso que acontece na nossa vida quando a gente deixa o nosso coração, queridos, aberto
para Deus agir na nossa vida. Quinta coisa que eu aprendo nesse texto: invista em pessoas certas. Repete comigo: invista em pessoas certas. Queridos, quando a gente começa a olhar aqui, se eu começar a dar tiro para tudo que é lado, eu vou gastar energia, eu vou perder tempo, e eu não vou descobrir as pessoas certas com quem Deus quer que a gente trabalhe. Eu preciso saber selecionar, ter critérios. 2 Timóteo 2,2 diz assim, me ensina assim: olha, tudo aquilo que você ouviu de mim e viu em mim, isso também ensina a outras pessoas que sejam idôneas e fiéis. A própria palavra de Deus está dizendo com quem você deve investir. Você não deve investir em qualquer pessoa, não é o primeiro que aparece. Comece a investir em pessoas que são idôneas, são fiéis. Não estou dizendo que não são pessoas que caem, elas falham, mas elas querem agradar a Deus, querem agradar ao Senhor. Qual é a fonte que você está investindo seus ouvidos para se alimentar? O que você tem ouvido? Que tipo de música, mensagem? Que tipo de tempo você está usando para alimentar os seus ouvidos? Com o quê? O que você está vendo, observando, analisando? O tempo que você gasta. Queridos, quando a gente começa a andar com Deus, eu particularmente, eu não tenho muito tempo para televisão, não. E eu fico impressionado, pessoas que sabem do bicho A, do bicho B, do bicho C, e ele vai contando uma história. Eu falei, meu Deus, se ele está lendo a Bíblia e souber descrever as coisas da Bíblia do jeito que ele está vendo, programa A, B ou C, está feito. Mas infelizmente nem sempre é assim. Onde que a gente está investindo o tempo? Ouvindo, observando. São pessoas idôneas. O Senhor Jesus, ele caminhou, queridos, com 12 discípulos, e daqueles 12, embora ele estivesse na multidão, ele caminhou diariamente com 12, não era com a multidão, era com 12, e entre os 12, ele escolheu 3, Pedro, João e Tiago, e ele caminhava mais perto, mais próximo desses 3, e entre esses 3 ainda caminhava mais perto do Pedro, porque ele foi percebendo que dos 3, o Pedro precisava de mais tempo, mais ensinamento, mais investimento. Aonde você está investindo? Tempo, investimento na vida das pessoas. Há um livro chamado Paixão e Persistência, de Joel Kominski, na página 26, diz o seguinte: se o líder de célula não tiver paixão, não irá multiplicar a sua vida em outros. Se não tiver paixão, não vai multiplicar a sua vida em outros. Célula não é para reprodução em massa, em série de pessoas. Célula é para a gente ganhar pessoas para Jesus. Célula é para a gente trazer pessoas, porque você já é apaixonado por Jesus. Você anda com Jesus e a pessoa vai dizer assim: eu quero ficar aqui. Eu encontrei o meu lugar. Eu lembro uma vez um casal, pastor Jean perguntou assim: você tem célula no Tiradentes? Eu falei, tem. Aí um casal, e ele morava num determinado lugar, ele falou assim: mas tem uma célula aqui perto, por que não dá para ir nessa? Eu falei, essa aqui está cheia demais, não vamos poder cuidar de você. Aí eu fui, eu e minha esposa, levamos o casal numa outra célula, pertinho da casa dele, ali no Tiradentes. No meio da célula, ele bateu no meu joelho e falou assim: precisa procurar outra não, nós vamos ficar aqui. Quando a gente caminha com Jesus, queridos, as pessoas querem criar raízes. Crente tem que ter raiz e tem que ter asa. Repete comigo: crente tem que ter raiz e tem que ter asa. Raiz, porque sua raiz está em Jesus. A tempestade não derruba, a tempestade pode balançar, mas não tira você. Tem que ter asa, porque ele voa para conquistar aquilo que Deus tem para a vida dele. Cristão tem que ter raiz, tem que ter asa, querido. Aonde estão as suas raízes? E que tipo de voo você está tendo na sua vida? Paixão e persistência. Pessoas que sonham, crescem. Cresce pessoalmente, cresce como líder, tem um discipulador, investe em pessoas certas. Sexta coisa, mantenha-se focado. Repete comigo: mantenha-se focado. Versículo 4, foi com eles, foram a Jordão e começaram a derrubar
árvores. Queridos, eles não foram para caçar, eles foram para derrubar árvores. Tem que ter foco. Qual é o teu foco? A igreja está dizendo que o foco dela é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Se você não é uma pessoa apaixonada por Deus e por pessoas, começa a dizer: Senhor, eu quero ter isso, eu quero aprender a ter isso, eu preciso desesperadamente isso, porque talvez eu estou mais repelindo pessoas do que somando com pessoas. Eu preciso ter foco. Queridos, quando a gente tem foco, a gente vê aonde a gente chega. Tem pessoas que não conseguem ter apenas um foco na vida. Você já viu a esposa abençoada? A gente vai vendo em alguns lugares, ela está lá segurando o bebê, está grávida do outro, lavando na louça, atendendo o telefone, fala assim: Maria, você esqueceu daquilo. Tem gente que pode fazer 3, 4 focos, tudo de uma vez e faz beleza. Pede para o homem lavar a louça e fala assim: ainda não lavou direito. Tem gente que só trabalha com um foco só, e tem gente que pode trabalhar com vários focos ao mesmo tempo, mas você tem que ter foco. Porque se você não tiver foco, você não vai chegar a lugar nenhum. Última coisa que eu quero compartilhar para o nosso tempo, versículo 5. Lute para não perder pessoas importantes. Repete comigo. Lute para não perder pessoas importantes. Verso 5 diz: quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Queridos, eles estavam focados, eles estavam sonhando em construir um lugar maior, melhor. E aí, de repente, na hora que ele vai exercer com força, a parte do machado cai na água. Eu começo a aprender 2 coisas muito importantes. Não há nada mais importante do que pessoas chaves na nossa vida, caminhando perto de nós. Pessoas são muito mais importantes. Eu não posso perder, principalmente pessoas chaves, pessoas que conseguem conectar com outras, pessoas que conseguem acessar o coração das pessoas. Eu não posso perder facilmente essas pessoas, queridos. Decepções com pessoas, com processos, com organizações, às vezes vai permitindo que as pessoas vão ficando decepcionadas e vão se afastando. A gente precisa fazer de tudo, não estou falando de bajular, mas fazer tudo que está ao meu alcance, para poder alcançar pessoas, principalmente se elas forem chaves. Mas também eu aprendo que eu não posso perder algumas coisas nessa caminhada, nesse sonho, descobrindo os segredos da vida espiritual que Deus tem para mim. Eu não posso perder a gana, a garra, né, a motivação pelo qual eu estou vivendo. Tem pessoas que desistem fácil demais das coisas, dos projetos, daquilo que Deus tem para nós, para mim e para você. A gente não pode desistir, a gente não pode perder o foco, não pode perder a motivação, a gana que Deus tem para nós. Eu lembro que Hudson Taylor, um dos missionários da era moderna, foi missionário na China. A China fechou as suas portas, ele voltou para a Inglaterra. E ele começou a pregar, desafiando pessoas a irem à China. E naquela semana, depois de ele pregar em vários lugares, apareceu um homem com uma perna. Perdeu em uma guerra, uma batalha. E o Hudson Taylor, ele ficou, tipo assim, com aquela interrogação: mas você, como você vai realizar isso lá na China? E ele começou a imaginar, e perguntou para ele: olha, por que você deve ir para a China? E a resposta daquele homem marcou para o Hudson Taylor, e na sua biografia, no meu coração, que dizia assim: aquele homem de uma perna disse: é que eu não estou vendo homens e mulheres que têm 2 pernas serem voluntários para falar do amor de Deus. Então é por isso que eu estou aqui. Às vezes, meus amados, nós temos mais potencial, mas não usamos. Pessoas que têm menos potencial dizem assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor está aqui. E o Senhor tem revelado segredos para a nossa vida, para a minha vida.
A gente não pode sair daqui, ó Deus, sem dar uma resposta para o Senhor. A gente não pode ir embora simplesmente dizendo, foi um culto gostoso, legal. Deus, a gente não pode deixar as oportunidades saírem, passarem. Eu oro, Senhor, nesse momento, nessa tarde. O Senhor que já tem convencido e trabalhado, o Senhor que reina soberanamente. O Senhor não precisa de ninguém e de nada, mas o Senhor investe tanto em nossas vidas. Porque quando a gente caminha com o Senhor, a gente vive os melhores anos inimagináveis da nossa vida. Por isso, meu amado, minha amada, nessa tarde eu quero fazer um desafio, um convite para você. Se você ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida, e você deseja Jesus, eu quero convidar você a ficar em pé onde você estiver, e eu quero orar pela tua vida. Eu quero colocar a tua vida diante do Senhor, que criou os céus e a terra, e nesta tarde escolheu o dia para você ter a transformação, aceitar Jesus a dizer, Senhor, eu preciso de Ti, o meu caminho é perdido, o meu caminho está longe de Te agradar, eu tenho errado, eu tenho tido tristeza, eu tenho passado por tantas decepções, mas nessa tarde, Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, onde você estiver, eu quero orar por você, fique em pé em nome de Jesus. Alguém nessa tarde? Amém. Vamos todos ficar em pé. Paizinho querido, obrigado, porque é o Senhor que ministra, o Senhor que fala. É o Senhor que convence o nosso coração. É o Senhor que trabalha na nossa vida e a cada momento o Senhor vai mostrando, eu não desisto de você. Senhor, nós vamos sair do templo agora, mas nós não vamos sair da Tua presença. Nós vamos para um campo missionário que se chama Campo Grande, Senhor. Nós vamos para o campo missionário que é o nosso trabalho, universidade, casa. Senhor, não permita que nessa semana a gente passe a semana sem viver experiências transformadoras com o Senhor. Continua falando, ministrando, continua nos usando, Senhor, para que no decorrer de cada dia a gente veja, o Senhor continua no controle absoluto de todas as coisas. Obrigado, Pai, por esta tarde. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém, amém. Que você vá na bênção do Senhor Jesus e uma ótima semana.